Agora eu quero falar de algo que Tauá inteiro tá falando, né? E todos nós estamos muito ansiosos para saber quando inaugura o box. Vou dar um spoiler logo aqui. Na Podium, a mãe vai poder treinar e vai poder ver em uma câmera, em um telão, o seu filho dentro da brinquedoteca. Como agora foi que a Podium entrou na sua vida? E ele disse, tem uma academia em Tauá e tal, e eu queria que você fizesse lá um treinamento com a minha equipe, me desse algumas opiniões e tudo, tô querendo dar uma melhorada e... Tudo bem, o preço é X, assim, assado, ele... Tá bom, você pode ir quando? Amanhã? Ele chegou pra mim e falou assim, a empresa tá na tua mão agora. É tudo contigo, resolve aí. Eu quero treinar quando ela estiver pronta. E essa namorada me trocou por um cara que era bem mais forte do que eu, né? Então aquilo me marcou muito. Eu disse, não, eu vou ficar mais forte, eu vou ser uma pessoa maior e tal. Só que eu ficava, nossa, como que pode uma pessoa chegar nesse nível físico e tal? E aquilo me impressionou. Aí desde ali eu continuei forte, firme e forte. Eu respiro isso, assim, eu vivo isso 24 horas. Ele falou, Léo, não é possível que o universo não devolva tudo isso, entendeu? Então é isso, eu sei que você tá cansado e tal, você se esforça muito, mas tudo isso vai virar um dia, pode confiar que é por aí, vai fundo, assim. Quando tu vendeu a tua academia, tu foi pra que área? A gente vê academias com mais de 40 milhões de investimentos, isso é muito dinheiro, né? Isso é uma coisa muito séria, tem que dar muito certo uma operação dessa. Qual foi o seu primeiro contato com a parte de gestão? Eu tinha 18 anos, eu tava no primeiro semestre de educação física. Eu disse, cara, eu vou abrir uma academia pra mim, não interessa como que eu vou fazer, mas eu vou abrir. Então, desde a definição de um local onde o cliente tenha um certo conforto para estacionar o carro, até a saída dele ali do ambiente da academia, isso é totalmente responsabilidade nossa de entregar a melhor experiência possível. Como lidar com os colaboradores dessa montagem toda? Como é isso para ti? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Cactus. E hoje, antes de apresentar o nosso convidado, eu queria falar com você que ainda não conhece a Cactus. Você sabia que aqui nós unimos qualidade, criatividade e resultados reais para levar a sua empresa a outro nível? É isso mesmo. Aqui nós contamos com uma equipe especializada em marketing geral. Desde social media, designers, editores de vídeo, tráfego pago, gestão e muito mais. Então, se você ainda não conhece a Cactus, aproveita para nos seguir no Instagram, conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos e acompanhar as novidades. E hoje o nosso papo é com um cara que respira o esporte, gestão e transformação. Ele que já está no meio fitness aí há mais de 17 anos. Leonardo Ferreira também é o nome por trás das operações da Podium Academias. E hoje ele vai contar pra gente um pouco sobre os bastidores e a sua trajetória. Léo, seja muito bem-vindo. Queria agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga fazer um excelente podcast juntos. Léo, eu queria iniciar a nossa conversa com você falando um pouco sobre como tu iniciou com o seu trabalho, qual foi o seu primeiro trabalho. Na real, assim, a minha família inteira, né, é uma família de comerciantes. Então, originalmente, assim, o meu início mesmo foi no comércio, com a minha família. Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 14 anos, né? Então, a gente trabalhava com ferragem, a gente trabalhava com alumínio, aço inoxidável. A gente estava sempre em contato com o pessoal da metalurgia também. Então, era mais nesse ramo. Isso me deu, assim, uma certa força em relação ao que eu faço hoje, porque para que você tenha, né, esse poderio de tratar sobre academias também, né, você tem que entender um pouco desse tipo de material também. Isso foi muito importante para mim, assim, na concepção da minha carreira. E como tu acredita que essa vivência te ajudou hoje? É engraçado, sim, porque nessa época a gente trabalhava vendendo coisas em determinadas medidas, né? Então, eu adquiri muita experiência com medidas. E isso a gente transmuta muito para a área da educação física, porque a gente trabalha também com medidas, biomecânica. Então, isso me fortaleceu, assim, o tempo até que eu cheguei até a fabricar os meus próprios equipamentos de academia. Então, isso me deu muita experiência, né? Solda, materiais metálicos, buchas de acabamento, de maquinário. Isso foi muito bom para mim, assim, me enriqueceu demais. Em que momento você decidiu, você percebeu que a sua área era a educação física? Essa história é engraçada, assim. Eu comecei a treinar quando eu tinha 15 anos, né, de idade. E é bem engraçado, assim.
E isso foi porque, assim, eu tinha uma namorada e tal. E essa namorada me trocou por um cara que era bem mais forte do que eu, né? Então aquilo me marcou muito. Eu disse, não, vou ficar mais forte, eu vou ser uma pessoa maior e tal. E aquilo foi um gatilho, assim. Eu até conto, assim, meus amigos riem sobre isso. Só que na época eu não sabia distinguir muito o que era fisioterapia, educação física e tal, mas eu tinha uma noção que eu queria trabalhar com alguma coisa que envolvesse, assim, o corpo, né? Hoje eu trabalho com muito mais do que isso, óbvio, mas a minha ideia de começar, de atuar em trabalhos com o corpo, assim, em relação a esporte e tal, começou com mais ou menos essa idade. E aí, assim, eu caí de cabeça em uma academia que tinha inúmeros fisiculturistas, assim, treinando. Tinha fisiculturista lá que estava na ativa e tinha fisiculturista aposentado. O próprio dono da academia era um fisiculturista aposentado, então eu via aqueles pôsteres assim na parede da academia, era uma coisa bem underground mesmo. Só que eu ficava, nossa, como que pode uma pessoa chegar nesse nível físico e tal? E aquilo me impressionou. Aí desde ali eu continuei forte, firme e forte. Eu respiro isso, assim, eu vivo isso 24 horas. E teve algum momento que você pensou, não é isso, eu acho que eu quero outra coisa. Teve sim. Assim, a gente fala muito sobre o lado bonito, assim, do fisiculturismo, né? Da pessoa fazer um excelente trabalho, de treinar pesado e tal, de vencer todos esses obstáculos. Eu até brinco, assim, que alguns atletas, no final de uma preparação, ou quando são campeões, cara, é até forte que eu vou falar, mas parece que a pessoa venceu, assim, uma quimioterapia, né? É um negócio muito, muito arduoso, assim, para você estar lá e vencer aquilo. Uhum. Mas também nesse processo todo a gente vê algumas pessoas tendo problemas sérios de saúde e tal. Afinal, o esporte, ele envolve, a performance, ela envolve um risco à saúde. E aí eu pensei sim em deixar tudo isso. Quando eu vi alguns atletas assim tendo problemas severos, morrendo também, já tive contato com atletas que morreram, então é uma coisa muito séria, né? Não atletas meus, assim, nunca aconteceu nenhuma fatalidade com atletas que eu tava ali tangendo, mas eu observando ali o cerco do esporte, isso me deixava muito triste, assim. Foi esse contexto, assim, que pesou mais, assim, de eu pensar, eu vou trabalhar com outro estilo de conduta, que, assim, né, em relação ao fisiculturismo, vou sair um pouco. É tanto que hoje eu não trabalho mais com atletas, né, de fisiculturismo, mas isso me marcou muito, assim. Foi um momento que foi difícil para mim. E se não fosse a educação física, você teria feito o quê? Educação física. De qualquer forma, seria educação física. Seria alguma coisa relacionada ao desporto, assim. É engraçado isso, né? Porque realmente, assim, eu não tenho uma outra ideia na minha cabeça. Eu sou 100% focado nisso e eu acho que é isso que eu devo fazer mesmo, assim. Eu tentei o vestibular para medicina, né? Até tive bons resultados há uns 2, 3 anos, mais ou menos. Só que por motivos assim de família mesmo e tal, eu desisti de continuar, mas seria atuando em medicina do esporte também. Tudo seria voltado à atividade física, De qualquer forma, a especialização seria para essa com área, né? certeza. Não tenha dúvidas. Léo, e seu primeiro negócio? Me conta como foi esse Isso é, surgimento dessa academia. Porque até onde eu sei, assim, foi uma coisa bem louca, né? isso é engraçado, assim. Eu abri uma academia, né? Eu nem informado era ainda, tá? Isso foi muito, muito bom, assim. Para mim, foi uma escola para mim, porque eu abri uma academia em um bairro bem simples, lá da cidade de Fortaleza, né? E a gente começou ali na semana anterior, eu contei o maquinário que eu tinha e disse, nossa, eu vou abrir uma academia, eu tenho 8 máquinas. Como é que é isso e tal? Quais E eram essas máquinas? eu tenho todas de cabeça. Eu tinha cadeira extensora, cadeira flexora, leg press, tinha alguns supinos que nem é máquina, né? Só é banco o suporte. Tinha suporte de agachamento livre, tinha um Smith press, eu tinha pouquíssima coisa, assim. E foi engraçado, porque eu tive a sorte de colocar a academia no mesmo bairro do melhor fabricante de equipamentos que a gente tinha na cidade. E eu acho que ele ficou com um pouco de dó de mim, assim. É sério, na última semana ele mandou mais 2 máquinas, assim, pra mim. Ele disse, não, cara, toma mais 2 aí, me paga isso depois e tal, e abre aí, boa sorte. E nós nos tornamos grandes parceiros, assim. Você vai construindo confiança, né, e tal. Eu não tinha recurso, assim. Eu tive que vender Eu tinha um carro, vendi aquele carrinho que eu tinha, comprei umas máquinas usadas, eu mesmo pintei, eu mesmo troquei a estofaria.
Eu tinha um sonho de abrir a academia e eu mesmo coloquei a mão na massa e fui lá. Era engraçado porque eu morava num apartamento, era no terceiro andar, e eu não tinha tempo durante o dia de reformar os estofados da academia, né? Eu aprendi a fazer com um cara que era capoteiro lá, e eu ficava com aquela pistola de grampo, assim, no piso do apartamento, e incomodava a vizinha de baixo, né? E ela me odiava, assim, era um negócio maluco, assim. O que é que esse moço quer colocando, disparando essas coisas aqui de madrugada, eu não consigo dormir, né? Mas era o jeito, e aí deu tudo certo. E como foi que ficou essa academia? Cresceu, não cresceu, parou? É engraçado, assim, a academia cresceu bastante, né? Muito mesmo. A gente, em pouco tempo, precisou alugar uma casa atrás do ponto que a gente tinha alugado. E a gente expandiu, derrubou todas as paredes da casa. Foi uma loucura, assim. A gente expandiu, a gente colocou muito mais equipamento. E chegou um ponto que não dava nem para andar, assim, de tanto equipamento que tinha. E eu guardei vários equipamentos, né, para colocar em um galpão maior. E aí tive a felicidade de fazer a transição. E nesse galpão a gente também cresceu muito. E o apogeu, assim, em relação ao desporto, ao fisiculturismo e tal, foi nesse galpão. Porque esse galpão, ele tinha uma cara de ginásio, né? Era um teto alto, e a gente conseguiu Uhum. fazer grafismos na parede, assim, dos maiores atletas do mundo, e aquilo foi muito icônico ali na cidade, não tinha nenhuma academia na época naquela proposta, e isso foi muito bacana, assim. É, a academia teve uma história depois de mim também. Eu vendi essa academia depois, mas teve uma história depois de mim. Ela conseguiu expandir e aí eles abriram mais 2 unidades e tal. Mas a construção, a concepção da história daquele negócio foi uma coisa muito marcante na minha vida, assim. Eu dava a minha vida por aquilo, assim, até um certo tempo, né? E quando tu pensou em abrir, foi fácil tomar essa decisão? Teve algum medo? Olha, eu confesso pra ti que eu não tive medo em nenhum momento, tá? Eu sempre fui muito arrojado com Tu as tinha quantos anos decisões. nessa época? Quando eu decidi abrir, eu Uhum. tinha 18 anos, eu tava no primeiro semestre de educação física. Putz. Eu disse, cara, eu vou abrir uma academia pra mim, não interessa como que eu vou fazer, mas eu vou abrir. E aí eu vendi tudo que eu tinha, assim. Eu fui morar na casa do meu pai e tal, eu morava só, né? E aluguei a minha própria casa pra juntar dinheiro e conseguir colocar essa academia. Então foi uma coisa de muito esforço, assim mesmo. Foi uma época muito difícil, mas é uma época muito boa de se lembrar, assim. Qual foi o maior desafio que você enfrentou lá que você agradece a Deus por ter enfrentado ele, porque hoje te ajuda? O maior desafio, assim, é você ter pessoas, envolver pessoas em um negócio é um grande desafio, né? Você tem que entender que você também não consegue agradar a todos, mas o seu negócio só terá sucesso se você agradar a maioria, né? E acredito que foi unificar, assim, essas reclamações de Uhum. problemas que tem um negócio de uma forma que isso virasse solução, né? Às vezes tem empresário, tem gestor que recebe reclamação e rebate sem solução, e isso pra mim não existe, assim. A gente tem que sempre rebater com solução, e é isso que faz o negócio fluir mesmo, de verdade. Com certeza. E, Léo, você disse aí que iniciou seu primeiro negócio aos 18 anos. Como foi para ti conciliar estudo, gestão, administração dessa academia, família? É, assim, eu confesso pra ti que eu tive alguns excessos no começo da minha carreira, né? Eu sou muito focado, assim, quando eu decido fazer alguma coisa. E eu estudava muito, assim, de uma forma que eu estudava tanto que eu tinha dificuldade de conversar com algumas pessoas, assim, sobre outras coisas. Eu queria falar sobre o que eu gostava de fazer Uhum. e do que eu gostava de estudar. Então, assim, eu saía pro rodízio de pizza dos nerds para conversar sobre alguma coisa relacionada à fisiologia do exercício, entendeu? Então, isso foi muito difícil, porque isso acaba que afasta algumas pessoas ali, né? Querendo ou não, você ser 100% focado em uma coisa e tal. Isso foi um problema, assim, para mim no começo. E em relação à família, assim, a minha família sempre me apoiou muito, sabe? Eles entendiam muito, assim, eles me davam muito, muito apoio. E é uma coisa que eu levo comigo, assim, eu nunca vou esquecer. Um grande amigo me falou, eu quero até mandar um abraço pra ele. Ele me falou uma coisa que me marcou pra sempre, que é o Luciano Lopes. Luciano que faz a Luana do Crato, né? Hum, E o Luciano me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer na vida, assim. Ele falou, Léo, não é possível que o universo não devolva tudo isso, entendeu? Então é isso, eu sei que você tá cansado e tal, você se esforça muito, mas tudo isso vai virar um dia, pode confiar que é por aí, vai fundo, assim.
Com certeza. É uma coisa que eu levo pra mim, assim, dentro do meu coração. E o que você faria diferente nessa tua fase aí? O que eu faria diferente? Eu confesso que muita coisa, né? Às vezes o orgulhoso ele fala que não faria nada ou pouca coisa e tal, mas eu faria muita coisa diferente. É óbvio que a gente não pode pensar como sendo uma pessoa hiper experiente, mas uma coisa que eu faria diferente. Eu faria diferente assim, a forma de você visualizar uma coisa que você tem que fazer, ela pode mudar como se você fizesse aquilo pensando que você já fez anteriormente. Como se você já tivesse experiência com aquilo. Eu acho que depois que eu virei essa chave, isso facilitou muito todos os processos para mim. Não, repete pra eu entender. Imagina só, eu tava numa competição de BMX, né, de bicicleta, bicicross, e a gente saltava em uma rampa e tal, e a gente tinha medo de executar uma determinada manobra lá, porque era uma manobra difícil e tal. Uhum. Ah, eu pensava, cara, quer saber? Eu vou tentar essa manobra como se eu já tivesse feito essa manobra 1000 vezes. E aí a manobra saía, entendeu? Sim. Então isso, esse momento assim também na minha vida me ensinou isso, a repetir padrões, né, entre aspas, que você acha que você já executou, entendeu? Ou que você já fez. Eu acho que se as pessoas pensassem assim, elas teriam mais autoconfiança de realizar as tarefas, entendeu? Verdade. E, Léo, na Top Train você formou atletas do fisiculturismo e atletas da UFC, né? E o que mais te marcou nesse período, fora isso que você falou, né? De ver atletas falecerem por conta do uso de anabolizantes? Ah, assim, eu preparei atletas de luta, né, e foi um grande orgulho, assim. Tenho alguns amigos morando nos Estados Unidos hoje, vivendo de luta. É, preparei atletas do Dedé Pederneiras, né? Para quem não sabe, assim, o Dedé Pederneiras, ele é um cara que treinava o José Aldo, né? Então, eu preparei atletas que treinavam com o José Aldo, por exemplo, também. Assim, foi uma honra. Era muito legal preparar aquele cara e ver ele no ringue, ali no UFC e tal. Aquilo foi muito bom pra mim, assim, de adquirir aquela experiência, né? E sobre os atletas de fisiculturismo, assim, né, em si, eu fico muito feliz em ter participado no fisiculturismo por uns anos, acho que foram 6, 7 anos. Por quê? Porque alguns atletas, eles tomaram um excelente caminho, assim. Tem atletas meus que foram campeões nacionais, assim, e hoje eles são excelentes personagens, sabe? Você ter um papel de formar a pessoa tanto em relação ao desporto como em relação à profissão, isso é muito gratificante para mim, né? E originalmente, assim, quando eu comecei na área, eu queria ser professor, né? Eu não queria ser personal trainer de salão. Eu pensava assim, não, eu vou ser docente e tal, e acabei transmutando mais a docência, aplicando aquilo à prática, né? Então, eu queria colocar uma pessoa que tivesse um nível técnico de docente, né? Para a sala de musculação. E acho que isso elevou o nível, assim, de muita gente também, que estava ali perto de mim e tal. E isso foi muito bom, assim, para mim. Eu fico muito feliz em ver isso, assim, ver os profissionais que eu também tive condição de formar ou ajudar a formar. Isso foi muito gratificante. É muito gratificante para mim. E tu acredita que ter participado, lidar com esses esportes de alto rendimento, te ajudou a ter uma visão mais estratégica sobre tudo? Sim, porque assim, o atleta de alto rendimento, ele é o extremo, né? E aí você tem que ver as coisas da base ao extremo quando você está falando, por exemplo, da gestão de uma academia. Muita disciplina também, né? Exato. Normalmente um atleta que é um atleta de alta performance, ele tem algumas regras e algumas normas que um cliente comum, um cliente do cotidiano ali, recreativo, ele não tem. Então você tem que aprender a ter uma diferenciação disso. E para o que eu faço hoje, né, que é trabalhar com gestão também de academias, isso é muito importante, porque às vezes o atleta ele assusta o cliente que treina de forma recreacional e vice-versa. Uhum. As coisas elas se chocam um pouco, entendeu? Então você, para aprender a ter essa visão de choque assim entre as pessoas no ambiente de treinamento, isso foi muito importante para mim também. E antes da gente falar sobre a parte da gestão, quando tu vendeu a tua academia, tu foi para que área? Tu vai fazer o quê? É assim, o fato de eu trabalhar no administrativo da academia também, né? Aquilo foi me tirando da atuação como personal trainer, né? E eu amo atuar, né? Mas chega uma hora que você tem que realmente pesar as coisas e tal. Eu voltei a atuar como personal trainer com tudo, né? De salão. De salão e investir mais na minha consultoria,
né, na minha consultoria de treino e tal. Então, foi mais isso, assim, a males que vem pro bem. Vender aquela academia para mim foi uma coisa muito marcante, mas se eu não tivesse tomado aquela decisão, eu não teria investido tanto na consultoria. E hoje a minha maior renda, né, vem da consultoria. É basicamente tanto a consultoria para cliente final, uma pessoa que decide mudar de vida, como a consultoria para academias mesmo. Então, isso foi muito bom. Para quem não sabe, o Léo tem, além dessa parte de gestão que ele faz em várias academias, não é só na Pódio, ele tem um estúdio em Fortaleza, onde ele trabalha também com resultados assim incríveis, né? E Léo, em que momento você decidiu montar esse estúdio? Foi engraçado, assim, porque quando eu pensei em vender a academia, eu pensei assim, não, eu vou... eu costumo dizer assim, Deus é muito perfeito. Foi engraçado essa história. Eu disse, não, eu vou vender a academia, eu vou fechar a porta dela, vou pegar as melhores máquinas que eu tenho ali, que eu gosto e tal também, que eu acho essencial, e vou montar um espaço, um estúdio só para eu dar aula sozinho, né? Eu pensei assim, não, eu vou fazer isso. Aí eu aluguei uma casa numa área bem nobre lá da cidade. E aí fui começar essa reforma dessa casa na época, para colocar esse estúdio mesmo e tudo. E eu aluguei a casa, tipo, numa sexta-feira. Aí comprei os materiais da obra e tal, deixei tudo lá na casa e os caras iam começar a obra na segunda-feira. Uma vizinha me ligou no domingo, já tava ela tinha meu contato ali e falou, ó, Léo, o portão da casa tá aberto aqui, tá, aconteceu alguma coisa. E roubaram tudo, assim, da obra. E eu pensei, nossa, era uma zona ótima, assim, não parecia ser perigoso. Mas antes de eu começar a acontecer isso, tem alguma coisa me avisando para que eu não faça isso agora, né? Eu não sou muito alquimista, não. Eu sou bem tranquilo em relação a essas coisas, mas eu pensei, não, quer saber? Eu vou conversar com o proprietário, vou devolver a chave, não vou fazer isso agora. E aí eu vendi a academia funcionando mesmo, né? Eu não tirei nada, não tirei nenhum parafuso de lá. E aí eu posterguei isso um pouquinho, né? Até que logo depois eu fui convidado para assumir uma clínica de medicina do esporte em relação à confecção também dos equipamentos da clínica. E a gente trabalhava lá com mais de 10 ortopedistas e tal. Então, eu acredito que se eu tivesse canalizado para esse meu estúdio próprio, eu não teria tido essa vivência também na medicina do esporte, na ortopedia também com esses caras. Isso é bem marcante, assim, para mim, essa fase. Fala pra gente um pouco sobre como é o teu estúdio, como você trabalha lá dentro. O meu estúdio, hoje, ele consiste em... A gente tem duas antessalas lá, né? Eu tenho uma sala de atendimento ali com os clientes direto. Eu tenho uma antessala lá que tem os estagiários que ficam ali fazendo tirando as dúvidas dos alunos. A gente também tem plataformas de treino online. Quem quiser, viu, gente? É só entrar lá no meu Instagram, Léo Ferreira Treinador, e clicar lá no link da bio, que você vai encontrar tudo isso que eu tô falando. E a gente tem um espaço pequeno e tal, que tem algumas máquinas para a gente poder ensinar aula de biomecânica ali para o aluno. Afinal, assim, eu acho que o grande cerne da coisa é ensinar a pessoa a se mexer bem, né? Eu brinco, eu falo sobre isso, né? Se você tem boa função, você vai para qualquer lugar. Você ganha força, você se protege, você envelhece bem, enfim. E aí é basicamente assim, a gente tem uma parte que tem o maquinário e tem o consultório, tem uma recepção lá pequenininha, mas a gente está em franca expansão. A gente vai abrir um novo local daqui a uns 2 meses. E vai ser muito bacana, mas isso aí eu quero deixar em off. Léo, ainda falando sobre o seu estúdio, eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas sobre resultados e a área que você é mais voltar lá no seu estúdio. Porque você é mais focado em mulheres, né, lá no estúdio. Então, explica um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, assim, eu atendo homens e mulheres, tá? Que fique claro, mas prioritariamente mulher, porque homem é um bicho teimoso, assim. Homem é mais teimoso, é mais resistente para fazer umas coisas e E não tal. tem tanta constância quanto a mulher, né? Exatamente. A mulher ela é um pouco mais obediente, assim, nos protocolos, nos processos. Eu confesso que eu observei isso, né, com a minha experiência. Então, eu procurei nichar mais nesse público mesmo. Também, na maioria das vezes, a faixa etária das mulheres que eu atendo, não que eu não atenda pessoas mais novas, mas prioritariamente são mulheres 30 mais, né? E aí essas mulheres 30 mais que eu atendia de um tempo para cá estão virando 35 mais e tal. Mas eu atendo mulheres prioritariamente 30 mais, né?
E são pessoas assim que a gente até brinca, né? Nossa, quando a gente faz 30 anos, tudo muda, né? O metabolismo desacelera e tal. Preciso de ajuda, me ajuda, Léo e tal. Então eu atendo mulheres nesse perfil, né? Acho que existe muito misticismo assim em relação à musculação feminina mesmo. E assim, querendo ou não, né, você vê os consensos assim, Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda X, Y, Z para homens e mulheres, um exemplo, né? Mas você tem uma experiência, cara. Eu já faço isso há 5, 6 anos, especialmente assim, prioritariamente com mulheres, né? Então você tem uma certa experiência. Então eu sou opinioso em relação também à minha experiência. Não só, eu não tô falando assim de bioscience, né, daquela coisa, achismo, não, não é. Você vai adquirir algumas experiências que você consegue ter um peso ali de feedback, de decisão em relação ao protocolo de treino de uma mulher. E isso é o que eu mais faço hoje, assim, eu atendo mais esse público. O Léo, pra quem não sabe, é quem faz os meus treinos hoje em dia. E eu fico impressionado com o atendimento de vocês no sentido de acompanhamento. Porque eu já tive experiência com outras pessoas dessa questão de a distância, né? Porque o Léo mora em Fortaleza e eles me mandam mensagem É. toda semana. Alana, como é que tá os treinos? Alana, tá tudo bem? E tal. Isso é muito bacana, né? Como que você pensou nisso, nesse contato de que é muita gente, né? E pra você fazer com que todo mundo se sinta importante. Já cheguei a ter, sei lá, mais ou menos uns 640 alunos ativos ali, ó, eu parei de contar, mas para gerir tudo isso eu precisava de organização, né? Eu precisava de pessoas para apoiar e tal. Às vezes o personal trainer ele quer agregar tudo para ele quer ser centralizador e ser centralizador em uma empresa, os processos eles não andam. Não existe aquela coisa do Zé faz tudo. Uma pessoa tem que ficar responsável em contatar o cliente, outra pessoa tem que ficar responsável em dar um background ali para você fazer uma boa prescrição, né? E aí você precisa ter pessoas. Hoje eu tenho basicamente 7 pessoas na minha equipe, né? Eu tenho uma treinadora, a Gabi também, que está no Paraguai, que me dá um certo suporte em algumas coisas quando transborda lá a demanda. Até agradecer a Gabi, né? Faz um excelente trabalho. Ela está em Cidade del Leste, em Paraguai. E tenho 2 estagiários comigo hoje, né? Lá no meu escritório. Tem o pessoal do suporte, que é o pessoal que está em São Paulo, né? Então a gente tem pessoas em locais diferentes ali Uhum. tratando de tudo isso mediante a demanda da consultoria. E em que momento, Léo, você percebeu que poderia contribuir além da performance física ali da pessoa, que você poderia contribuir na parte de gestão dessas empresas, dessas academias? E ajudar outras pessoas a construírem sonhos, né? Porque o empresário, quando ele quer abrir um negócio, além de ser um investimento, é um sonho que ele também está tirando do papel. Tem uma coisa que eu sempre falo, assim, que a maturidade ela entrega uma percepção das coisas, né? E óbvio, né? Fui ficando mais velho e tal, não que eu seja uma pessoa velha, né? Eu tenho 36 anos, mas eu acho que quando passou ali dos 30 anos, eu comecei a saturar mais, assim, tecnicamente falando, no sentido de que, eu já estudei muito e tá, e é só isso aqui? Não tem Uhum. alguma coisa a mais, né? E aí, nesse período ali da minha vida, eu comecei a ver a transição, assim, do meio fitness, né? Quando foi ali, depois de 2020, todo aquele caos que a gente viveu, que foi a pandemia, né? A bolha do fitness, ela explodiu, né? E aí, esses empresários, eles precisavam de pessoas que entendessem sobre o arcabouço do negócio para conseguir tocar a expansão do fitness no Brasil, né? Então, algumas empresas falaram comigo, né? Me chamaram, foi uma coisa muito orgânica, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer, né? A confeccionar academias e tal, e ajudar todos esses parceiros. Mas antes eu tive algumas experiências, né? Eu fiz academias em órgãos federais, eu trabalhei em outras empreitadas ali, mas depois da pandemia a coisa explodiu de uma forma que eu disse, não, eu tenho que me profissionalizar nisso aqui, porque essas demandas que estão vindo até mim sobre isso, a gente tem que atender com seriedade, né? São investimentos absurdos, assim. A Sim. gente já, tipo, você vê ali 8, 9, 10 milhões de reais na sua mão para você fazer um investimento, é uma coisa muito séria. Então, desde a concepção da importação de toda a manufatura da academia, até o arcabouço todo da gestão, isso é muito,
Isso é muito sério, assim, de se fazer. Então, foi uma coisa que tipo, em cada setor do Brasil, em cada área do Brasil, a gente tem pessoas, né, que são experientes nisso, né? E no Ceará, a gente não tem tantos profissionais que são capazes de fazer isso, né? Uhum. Infelizmente, são contados no dedo de uma mão ali. E aí, basicamente, essa demanda surgiu, assim, pra mim, isso foi muito bom. E em que momento, Léo, você. Em que momento não? Qual foi o seu primeiro contato com a parte de gestão? Né? Qual foi a sua primeira empresa, o seu primeiro desafio que você. Não, Léo, eu quero montar uma academia. Porque além da estrutura, que eu acredito que a estrutura para você seja a parte mais fácil, lidar com os colaboradores dessa montagem toda. Como é isso para ti? Eu acho que existem dois tipos de gestores, né? Tem um gestor de pessoas e um gestor de processos. É muito difícil você encontrar os dois em um só. É muito difícil mesmo. Tá? O ideal é que assim fosse, mas Uhum. sempre o gestor ele vai inclinar mais para um lado. Eu me considero assim um bom gestor de processos, tá? É óbvio que eu tenho experiência com pessoas, é claro. Na minha vida inteira eu trabalhei com pessoas, mas eu acho que essa questão dos processos para mim é um processo mais divertido, assim. É muito oneroso, é muito complicado trabalhar com os processos da concepção de um negócio estruturalmente falando, porque são muitas pessoas envolvidas, mas eu acho que existe essa divisão. E assim, a minha academia mesmo, ela já foi o primeiro desafio, né? Quando eu tive tive a coragem de colocar a academia para rodar e tal. Então, ela já foi a primeira escola ali que eu tive. Mas logo depois, assim, você vai trocando ideia com outros empresários, com outras pessoas que têm academia, e aí naturalmente também você vai ajudando, dando opiniões e tal. Eu não me recordo, assim, quando isso começou, mas eu me lembro de grupos que a gente tinha no WhatsApp, onde esses empresários conversavam sobre soluções e tal. E aí você vai se destacando ali com as melhores respostas, e as pessoas vão começando a lhe procurar, e a coisa foi crescendo, assim, nesse nível. Teve algum momento que você ficou com medo de pegar o. Teve, porque assim, o que que acontece? Existem dois perfis de empresários, né, que investem no ramo. O empresário que ele quer preço e o empresário que quer o melhor para o cliente. E Uhum. sempre aquele empresário que quer preço, ele é um pouco mais agressivo, assim, com o responsável por tocar tudo isso. Porque, assim, ele não quer investir tanto e ele quer o máximo de retorno possível, né? E aí não tem como você entregar uma coisa ótima para o cliente investindo o mínimo possível. Isso não existe, isso é utópico. Normalmente os empresários que são mais arrojados em querer uma coisa excelente, eles estão dispostos a pagar por isso. E o cliente ele recebe todo esse bom tratamento, esse bom acesso ali a espaços melhores, maiores, mais bem equipados. Porque assim, o fitness ele é um mundo. A gente tem feiras hoje, na Alemanha, por exemplo, que você conhece todo ano ali novas máquinas e novas formas do fitness acontecer. Então isso é muito legal, assim. Sim. Mas existem esses dois perfis de empresário e a gente tem que meio que entender como que é a mente do cara para propor alguma coisa segura. Tu se identifica um pouco com os dois? Olha, assim, hoje eu consigo ter uma flexibilidade de trabalhar com os dois tipos, né? Agora, obviamente, como sendo um apaixonado pelo fitness, colocando um pouco de sentimento, né? Dentro do lado executivo, eu acredito que o empresário que tem a coragem de investir mais forte é sempre o empresário que vai ter mais retorno, assim, que Uhum. vai ser mais bem visto facilmente, óbvio, tendo uma boa gestão. É Com certeza. basicamente isso. Agora eu quero saber de ti como foi que a Pódio entrou na sua vida. Conta pra gente como foi que essa proposta surgiu. Foi muito legal, assim, foi muito de bate-pronto a questão da Podium, porque normalmente eu atendia parceiros ali da minha cidade, né? E aí, um certo dia, né, uma pessoa oculta, que eu não sabia quem era, um empresário, entrou na minha consultoria. E ele entrou na minha sala, né, o Edmilson Bastos, e ele disse, ó, tem uma academia em Tauá e tal, e eu queria que você fizesse lá um treinamento com a minha equipe, me desse algumas opiniões e tudo, tô querendo dar uma melhorada e tudo bem. Ó, o preço é X, assim, assim, assado, ele, tá bom, você pode ir quando? Amanhã? Aquela coisa bem arrojada, aí eu disse, nossa, que coisa estranha, né? O Edmilson é esse gestor, né? Esse que É, investe mesmo na qualidade e no exato, melhor. exatamente. E aí tá bom, vamos marcar a data e fui lá. Briefei tudo, disse, ó, a minha opinião é essa, a academia tem essas questões,
Mas assim, confesso que fiquei impressionado quando cheguei, achei a academia bem organizada, assim, um clima bacana, as pessoas que trabalham assim também na academia empenhadas ali de fazer a coisa acontecer. E aí, depois desse primeiro contato, eu passei, eu acho isso, isso e aquilo. Ele, tá bom, então vamos continuar o trabalho? Eu disse, tá bom, vamos continuar. O que é que você me propõe? Aí eu comecei a dar algumas opiniões de renovação de estrutura. E assim, cara, ele gosta muito, né, disso, assim, isso é muito legal, assim. Isso é muito gratificante para o consultor. O empresário, ele treinar, ele fazer a coisa acontecer, ele viveu o fitness, né? E o Edmilson, ele vive isso, né, também. Uhum. Ele adora isso, ele adora jogar beach tênis, praticar atividade física, se cuidar. É uma pessoa que eu tenho certeza absoluta que vai envelhecer muito bem, assim. A gente tem que sempre pensar no futuro, né? E aí foi um grande prazer, assim, ele ter me convidado para Podium. Acabou que eu tive um envolvimento mais profundo nessa consultoria mesmo, eu confesso, porque é, ele chegou para mim e falou assim, ó, a empresa está na tua mão agora. É tudo contigo, resolve aí. Eu quero treinar quando ela estiver pronta. Então isso para mim foi muito bacana ter essa carta branca. Muitas vezes quando um consultor chega em um negócio, ele chega e às vezes ele tem que enfrentar algumas opiniões do pessoal que está interno já lá. E assim, achei que a Podium foi muito perene comigo, assim, eles disseram, não, ó, tá tudo na tua mão, a operação é tua e faz o que tu achar melhor, que eu tô aqui pra bater o martelo contigo e vamos pra cima. Então a gente preparou algumas novidades aí pro pessoal da cidade, e já acredito muito que essa operação vai ser um sucesso, assim, vai virar muito bem. Se Deus quiser. Você participou desde a idealização de todo esse projeto, que é o novo box ali da Pódio, né? A extensão da academia, que é algo que tem gerado muita ansiedade nas pessoas em Tauá para conhecer, experimentar, principalmente sobre o Podium Burn, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Mas me conta que desde dessa idealização até a inauguração, que já já vai acontecer, qual foi o maior desafio que você enfrentou? O maior desafio mesmo, assim, é o seguinte, a gente tinha pensado em um modelo para a Podium onde a gente iria ampliar ela no mesmo local, né? Só que para fazer uma coisa robusta, a gente precisou criar um local anexo. Então, o fato da gente criar um local anexo foi um desafio, porque a gente tem que fazer duas operações que são próximas, assim, mas são em áreas distintas, rodarem de forma redonda, né? Isso aumenta o custo operacional. São dois locais onde tem que existir obra e tal. A gente vai renovar desde esse espaço novo, né, que era um outro negócio, para rodar a academia e vai renovar a antiga pódio, né, que é a matriz também. Então, assim, não esperem só essa etapa, né, vão ter 3 etapas, essa é só a primeira e, e realmente a coisa vai virar assim do avesso. Léo, e como foi o estudo para a escolha dos novos equipamentos, tanto lá do Move, né, do Pódio Move, como os novos equipamentos lá da academia, que inclusive alguns já estão sendo usados, né? Como por exemplo o Spinner, já está com as novas bikes e já temos lá alguns novos equipamentos para peito, costas. Como foi a escolha desses equipamentos? É assim, a gente primeiro faz assim uma análise do que a academia tem mais de deficiência, né? Do que a gente prioritariamente tem que pedir. Eu percebi um pouco, né, de deficiência de equipamentos para costas, né? Para Uhum. membros inferiores também, obviamente, mas costas. Normalmente, membros inferiores, eles dependem muito de equipamento, né? É muito difícil você colocar uma tarefa que substitua uma mesa, uma cadeira flexora, por exemplo, né? Uma cadeira extensora também. Você precisa de máquina para fazer essas tarefas que tem esse perfil. Mas acredito que faltava um pouco de maquinário assim para Uhum. puxada e tal. Esse padrão de puxada estava um pouco escasso, então eu priorizei, né, pedi algumas máquinas também para isso. E é engraçado assim, eu procurei explorar as melhores máquinas do mundo assim, em biomecânica e tudo mais. E aí a gente também tem um grande parceiro, né, que é a Resoluto. A Resoluto Fitness, esses caras eles abraçaram a causa, né, de também trazer esse maquinário para pódio e tal. São máquinas excelentes, são máquinas que têm uma usabilidade e uma durabilidade fora de série. E acredito que para próximas operações aí que envolvam também a pódio, esses parceiros eles vão estar com a gente. Tá.
E, Léo, o que diferencia a Pódio das demais academias? E o que vocês têm em mente de trazer como nova experiência para as pessoas que já estão lá e as que vão vir para a academia, para conhecer tanto o novo espaço como os novos equipamentos que estão chegando? O fitness, ele se bifurca, sabe, Alana, hoje em dia, tipo, a gente tem academias que tem um padrão dark, que são pretas com vermelho e que tem mais cara de centro de treinamento voltado para fisiculturistas de alta performance. A gente tem academias que tem mais esse perfil. A Pod, ela não é esse tipo de academia, ela é uma academia mais de pessoas familiares, de pessoas que são Uhum. multimodalidades, de pessoas que gostam de interação, de pessoas que gostam de pertencimento. Então, acredito que essa palavra define bem a Pod. Assim, a Pod é pertencimento. A Pod é uma academia de pessoas que gostam de se exercitar, mas também pensando na questão da saúde, do bem-estar, não só da estética. Acredito que isso define muito bem a Pod. E qual é o diferencial dela no seu ponto de vista? O diferencial dela é porque assim, a Podium, ela não é uma academia commodity, de que você tem só um aluguel de equipamentos que você pode ter acesso ali por um preço barato, um preço baixo, tá? A Podium, ela tem bons equipamentos, ela tem pessoas para te receber, para te orientar, ela é interação. Então, acredito que isso é o diferencial da academia. A Podium, ela tem um certo ar de diferenciação também, porque a gente tem lá brinquedoteca, né? Vai ser tão engraçado assim, vou dar um spoiler logo aqui. Na Podium, a mãe vai poder treinar e vai poder ver em uma câmera, em um telão, o seu filho dentro da brinquedoteca. Então ela não vai ficar naquela coisa de ficar ali olhando para o lado toda hora e preocupada com a criança, entendeu? Uhum. A gente tomou até esse cuidado, assim, de deixar a brinquedoteca com uma câmera, com uma TV também, para a mãe ficar acompanhando, treinando e acompanhando o seu filho via câmera ali. E a Podium é isso, é essa integração. A gente não queria segregar de nenhuma forma, ou impedir uma mãe de ir à academia também, de se exercitar e tudo mais. Com certeza. E o que vocês estão buscando trazer de experiência para o cliente com toda essa nova operação, essas fases que a Podium vai viver? Assim, a academia, ela é todo um contexto, né? É uma conjuntura, ela não é só estrutura, né? Ela vai desde redução de desgaste psíquico que o cliente tem que ter, ou teria que ter. Por exemplo, imagina assim, Alan, numa situação onde o cliente ele chega em casa todo dia após o expediente, ali 17, 18, 19 horas, e ele senta num sofá, coloca o pé lá em um tapete que ele gosta, que ele tem na sala, e ele começa a comer alguma coisa que ele gosta de comer e fica naquela zona de conforto, né? Tem um dia que ele olha pra si e ele percebe que ele não tá saudável, aquilo tá incomodando ele, e aí ele começa a pensar, vou mudar. O que que acontece? Ele vai atrás de comprar um tênis, uma roupa para se exercitar. Quando ele veste essa roupa, ele não se sente muito bem nessa roupa que tá mais apertada e ele fica com uma certa vergonha, né? E aí ele entra numa academia às vezes que talvez o recepcionista não esteja lá em um bom dia e não recebe ele muito bem. Então, às vezes, ele tem dificuldade de estacionar o carro porque ele não sabe onde estacionar. Ele já Uhum. teve um custo com a indumentária para se vestir e ir lá para academia. Ele tá indo para academia no horário que ele estava indo deitar. E isso, tudo isso provoca um certo desconforto, né? No cliente. Ele chega em um espaço que ele não conhece, ele não sabe onde é que está nada, ele não sabe como é que vai ser avaliado, ele não sabe como é que é o nome do equipamento. Então, tudo que a gente pode fazer para reduzir o desgaste psíquico do cliente na chegada do negócio, a gente faz. É óbvio que a gente não tem como interferir muito nessa concepção de ele comprar roupa na loja, dele pegar o carro e ir à academia e Uhum. tal. Mas do estacionamento da academia até o momento que ele sai de lá, que ele vive aquela experiência interna, que ele sai de lá, aquilo é 100% responsabilidade nossa, é responsabilidade do empresário. Então, desde a definição de um local onde o cliente tenha um certo conforto para estacionar o carro, até a saída dele ali do ambiente da academia, isso é totalmente responsabilidade nossa de entregar a melhor experiência possível. Então, assim, a Podium ela não é só manufatura, ela é experiência. A gente não vende nenhum produto, assim, o cliente não vai sair com nada na mão lá da Podium. Ele vai sair com experiência, a gente tem que entregar o melhor possível. Léo, e sobre a questão da equipe, qual estratégia vocês estão usando para liderar a equipe, para melhorar o atendimento, para melhorar a gestão de forma geral da academia? Confesso pra ti, assim, que eu encontrei pessoas na equipe da Podium que vestem a camisa
mesmo da operação e tudo, que gostam do que fazem, assim como eu, assim como todas as pessoas que estão ali dentro, mas é, a, a gente está polindo toda essa equipe. Houve alguns treinamentos, né, também, desde a recepção até a concepção de novas modalidades que a gente vai colocar e tudo. Então tá todo mundo aquecido. Tem gente da equipe que tá migrando também de atividade e tal. E tá tudo muito aquecido em relação ao que vai rodar na nova operação. E estão sendo feitos alguns treinamentos, né? Acredito que em breve a gente vai ter uma mega reunião aí antes dessa primeira inauguração, dessa primeira etapa da expansão da Pódio. E pode esperar que vem muita coisa boa por aí. E o que você tem reparado, comportamento do consumidor de academias, de modo geral, o que tem mudado? Que você percebe, assim, que eles mais procuram dentro de uma academia? É muito legal falar sobre isso, assim, essa pergunta é maravilhosa. Muito obrigado por ter feito essa pergunta para mim, porque assim, a- as emissoras de TV, elas fazem propaganda da minha área hoje, da minha profissão hoje, gratuitamente, né? A gente vê quase todo final de semana lá no Globo Repórter alguma coisa falando sobre exercício e aquilo ser benéfico para a saúde da gente. Então, as pessoas fazem propaganda de graça, né? Os canais maromba, assim, os canais que falam sobre musculação no YouTube estão crescendo muito, né? Então a gente vê também outra coisa. Existe uma mídia paralela hoje, né? Que talvez passará a ser a mídia dominante, que é a mídia do YouTube, né? E a gente vê muita coisa sobre treino, sobre musculação, a gente vê as pessoas querendo estar bem. E acho que isso muda muito a cabeça de todo mundo, né? As pessoas. E é uma coisa que eu observei em Tauá, assim, as pessoas às vezes falam, o pensamento da pessoa do interior é diferente da capital e tal. Olha, não foi muito bem isso que eu encontrei aqui, não. Porque é o seguinte, a gente tem uma média de praticantes de treino indoor, né? De treino dentro de locais de treinamento e tal, no Brasil. A gente tem estudo sobre isso. E a média de praticantes aqui na cidade de Itauá é um pouco maior do que a média do Brasil. Então é uma cidade que ela tem um certo potencial e tal para pessoas explorarem o fitness. Assim, eu fiz alguns estudos, eu percebi algumas tendências. Então, a Tauá está um pouco à frente dessa média nacional, né, em relação Uhum. a isso. E aí depois eu descobri algumas coisas, né? A gente tem que estudar o numeral de habitantes, quantos habitantes estão no núcleo ali da cidade e tal, para realmente passar uma razão de o potencial que aquela academia teria de atingir de número de alunos e de retorno financeiro para o empresário. Então, essa é a mudança que você percebe, essa necessidade de estar É, dentro da. assim, o fitness, ele automaticamente hoje ele se vende. Se você for observar, grandes redes de academia, né, explodiram ali a concepção dessas academias. A gente tem academia hoje no Brasil que tem mais de 40 milhões de reais de investimento. Então, assim, a coisa mudou, assim, de uma forma que, ô louco, né? Antes há mais ou menos uma década, a gente via empresários arrojadíssimos investindo 5 a 8 milhões em um negócio, e hoje a gente vê academias com mais de 40 milhões de investimentos. Isso é muito dinheiro, né? Isso é uma coisa muito séria. Tem que dar muito certo uma operação dessa. Uhum. E hoje em dia, essas redes, né, elas vêm crescendo muito. Com certeza. Agora eu quero falar de algo que Tauá inteiro tá falando, né? E todos nós estamos muito ansiosos para saber quando inaugura o box. Eu já sei, mas eu quero que você conte para todo mundo, já faça o convite para a inauguração. Ó, assim, o box, ele hoje é sexta-feira, dia Hoje é 20, 26, é isso? 27, hoje. Deixa eu olhar. Acho que é dia 27 hoje, Hoje é né? 27. Hoje é 27, né? Hoje é sexta, aí teremos sábado, domingo de muito trabalho ainda para concluir algumas coisas lá. Mas na segunda-feira, às 18 horas, vocês estão convidadíssimos, tá, a participar da inauguração da Pódio. Entre 18 e 22 horas vai ter a festa de inauguração, a apresentação do novo espaço. A gente ainda não vai estar 100% com o espaço de lutas pronto, mas na outra semana a gente já vai aprontar o dojo ali para todo mundo da luta. E vai ser um prazer receber vocês, vai ser um prazer receber todos os parceiros dessa operação lá, tá? E na terça-feira o box já está rodando bonitinho para todo mundo conhecer a nova modalidade que a gente trouxe para a cidade. Pronto, então reforçando o convite do Léo. Na segunda-feira, dia 30, a partir das 18 horas da tarde, o box vai estar aberto para vocês conhecerem. Vamos começar a mudar esse nome, né? Box. É o Podium Move
vai estar disponível para vocês conhecerem o espaço. E a partir de terça-feira, para você que ainda não conhece, você pode ir lá e experimentar as modalidades que nós estamos oferecendo lá, não é isso, Léo? Assim, eu trouxe uma modalidade nova, né, para a cidade, que confesso que não tem muitas áreas do Brasil que tem essa modalidade, que é o Podium Burn, né? O Podium Burn, ele tem uma identidade própria, né, onde ele vai mesclar treinamento funcional e estações diferentes de cardio, né? Então, para aquela pessoa que não é, assim, aquela amante do treinamento de força e tal, da musculação tradicional cartesiana, você pode se divertir lá no Pódio Burn, né? Pódio Burn vai ter remo, vai ter air bike, que a gente também chama de assault bike, que é aquela bike que você usa mão e perna, né? Vai ter bike de spin, vai ter esteira para correr, vai ter TRX, vai ter O que é aparatos. TRX? Pronto, TRX são equipamentos que foram desenvolvidos por marinheiros, né? Para que eles conseguissem treinar num espaço só com aquele cordão sem Uhum. equipamentos. Então, usa de bastante de exigência ali, de consciência corporal mesmo, o Podium Burn. E assim, a sala tá linda, tá um fenômeno. Eu vou ficar muito feliz em ver a operação rodar. E digo mais, tá? Para todo mundo que queira saber já. O Podium Burn, ele tem um mecanismo de competição. Cada praticante vai ter um frequencímetro cardíaco e vai passar em um telão a zona de esforço que você está. E aí você vai disputar com quem está na sala. Então isso é muito interessante, isso empolga a pessoa. Isso faz a pessoa perder peso sem sentir, assim. E é muito divertida a atividade. Eu confesso que eu quero ver a operação rodando e eu vou fazer algumas aulas antes de ir embora de Itauá. Dois, tô ansiosa. Léo, agora eu vou fazer a pergunta que todo mundo faz. Não treino, sou sedentária, tô parada, mas eu quero muito começar esse meu novo ciclo dentro do Podium Burn. Eu posso? Pode sim. É óbvio que a gente vai dosar as intensidades que a pessoa, né, vai utilizar ali. A gente consegue monitorar isso. Será tudo monitorado, tá? Com muita responsabilidade, mas consegue sim, tá? A gente tem alguns equipamentos lá para treinar força também. Nessa fase inicial, o ganho de força é muito importante, tá? Mas consegue com toda certeza. Agora, o ideal mesmo seria a pessoa aderir ali a um plano total da academia para que ela tivesse acesso tanto à musculação como ao pódio burn, tá? Porque assim, por mais que a pessoa goste predominantemente da atividade do burn, ela tem que fazer treino de força. Certeza. E, Léo, o que que o público pode esperar da inauguração? O que que vai ter lá? Pronto, na inauguração a gente vai ter alguns parceiros, né? Trazendo ali fisioterapia, né? A gente vai ter alguns comes e bebes e tal. A gente também vai ter parceiros de suplementação e tudo mais para entregar alguns kits lá. E assim, o que que esperar? Você espere uma condição especial. Então nós queremos que você esteja lá, né? Então, para quem vai estar lá, a gente vai oferecer uma condição especial, né, de adesão ali às modalidades, ao box mesmo, ou ao pod move, como a gente chama, tá? E basicamente vão existir algumas condições especiais no dia da inauguração. Quem vai estar lá prestigiando vai ter o acesso a vislumbrar algumas coisas aí que possivelmente você não vai ter oportunidade se você não for. Com certeza. A gente vai ter lá, no momento da inauguração, esteticista, massoterapeuta, fisioterapeuta. Teremos a apresentação também de algumas roupas fitness, comes e bebes. Teremos também fisioterapeuta, um fisioterapeuta aqui da cidade de renome, que vai estar lá mostrando para vocês, ajudando na questão também de liberação, explicando para vocês sobre lesões, o que pode, o que não pode, como executar, como não executar. Isso é de suma importância, então não percam, além desse benefício especial que o Léo deixou aqui solto para vocês. Não é só um, mas são vários benefícios que quem estiver lá vai ter e é aberto ao público, independente de você ser ou não aluno da Pódio, fiquem à vontade para ir conhecer o novo espaço. E Léo, eu quero saber de ti, como você enxerga a Pódio na cidade de Itauá? A Podium, assim, é uma academia é, diferente mesmo, é diferenciada. A Podium é uma academia que tem uma mega de uma estrutura. A Podium, ela tem uma prospecção mesmo, uma ideia de futuro muito forte, tá?
A Pódio, ela tem por trás dela o coração de um investidor que gosta muito, né, da operação da academia e que também ele observa, assim, outras operações, tá? Então já posso dar um spoiler aqui. Muito provavelmente, em breve, teremos outra Podium em outra cidade próxima de Tauá. Muito provavelmente. Daqui a pouco a gente vai ter algumas notícias aí a mais para vocês aí no futuro. E qual o impacto social que a Pódio pode gerar na saúde na cidade de Itauá? Assim, essa questão do impacto social, ela é muito, muito importante, né? Porque a operação em si, da Pódio, como de toda a academia, né? A Pódio, ela tem uma certa expressão, assim, quando você passa ali no Move, ali na frente do box, você conhece também a estrutura interna da academia, você meio que eleva um pouco ali a régua da cidade em relação ao fitness, né? Uhum. Então isso tem uma certa repercussão social no sentido de que de mudar um pouco a mentalidade das pessoas em relação à adesão do exercício físico e tudo mais, né? Afinal, gente, exercício físico não é só estética, é profilaxia, né? Você ter uma certa prevenção de alguns problemas que você teria no futuro. Aquele jovem que hoje treina com 30, 40 anos de idade, ali, que hoje em dia ter 30, 40 anos você é jovem ainda, ele está construindo uma reserva de força para quando ele estiver ali com 70, 80, 90 anos, né? Afinal, o que mais mata o idoso, né? Uhum. Queda. Então, quanto mais força a pessoa tiver para aspectos funcionais, melhor. E pensa assim, né? Um dia você, homem, ali vai construir a sua vida, vai ter uma família, vai ter seus filhos. E aí você tem que ter capacidade física, né? Um homem sem capacidade física, ele tem uma vida muito difícil, assim, na maioria das vezes. Com certeza. Léo, o Marcelo e o Edmilson sempre foram e são dois caras que gostam sempre de trazer novidades para Tauá, de trazer, enfim, coisas novas, modalidades novas, esportes novos para estar movimentando a cidade e principalmente o público jovem. E essa escolha do Burnie, como ela foi feita? Porque é algo que não tem em Tauá, Foi nem muito nada engraçado. parecido. A gente precisava ampliar a operação da Podium atual, né, da matriz. E aí, o pessoal até brinca, são duas academias. Não, gente, é a mesma academia, só que usa dois espaços físicos. E a gente precisava aumentar lá a musculação e tal. E a Podium, ela era assim, ela tinha uma musculação em cima e o CrossFit embaixo, né? A gente precisava de um espaço maior para o CrossFit. E aí a gente decidiu colocar isso em galpão anexo. Só que quando a gente viu o tamanho do galpão, a gente, nossa senhora, esse galpão é enorme. O que a gente pode fazer a mais aqui e tudo? E aí, isso parte da vontade também do investimento deles, de acreditar, de trazer Uhum. novidade e tal. Isso foi muito bom. E é muito bom dar consultoria para pessoas assim que abraçam a causa mesmo, né? Só tem uma modalidade que é muito interessante e hoje a obesidade no Brasil, ela é algo que ela realmente mexe com a saúde de muita gente, os problemas cardiovasculares e tal. E essa modalidade ela ataca exatamente isso. A obesidade, ela trata de emagrecimento e ela trata de melhora de condição cardiovascular. E os meninos, nossa, o que é isso, né? Vamos Uhum. trazer isso para esse pessoal e tal. Aí eu apresentei o projeto do Podium Burn, né, de todo esse circuito, e eles abraçaram com tudo, assim, nossa, isso vai dar muito certo. As pessoas vão realmente aderir a isso, elas vão querer praticar essa modalidade. Então vamos mexer aí o doce e tal para a gente conseguir fazer isso. E é tão impressionante assim, a história da concepção da Podium, porque assim, eu já trabalho com isso há um tempo, né? E foi tão empolgante assim, até para o próprio importador que trouxe as máquinas para a gente do Oriente, tal, que as máquinas foram importadas, que até o próprio importador, o cara que mora no Rio Grande do Sul, quer vir para a inauguração da Podium, né? O cara comprou uma passagem lá do Rio Grande do Sul para vir aqui ver a inauguração da Podium. Então isso empolgou até o pessoal da operação que estava lá no Rio Grande do Sul para que a gente conseguisse fazer ali o melhor perfil de inauguração possível. Léo, e como você se vê nos próximos anos dentro desse projeto? Porque é algo que vai. A tendência é crescer mais, né? Expandir cada vez mais. E como você se vê dentro desse projeto? Eu confesso que, assim, inicialmente eu tive um certo receio de abraçar demais essa causa, no sentido de que, poxa, eu tenho outros clientes, eu sou um consultor Uhum. esportivo, né?
Só que ao passo que eu percebi que o empresário que está à frente disso, que é o Edmilson, né? Eu percebi que ele realmente acredita na operação e acredita em mim, né? Eu consigo ter uma visão assim de que a gente pode realmente alcançar é, 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 locais muito maiores, assim, no sentido de empreender, né? De ser executivo. Então, assim, posso dizer para vocês, gente, que da minha parte, assim, o céu é o limite, né? Acredito que eu tenho muita experiência em relação a modelos de operação de academias high ticket versus low cost, né? Academias de alto custo e baixo custo. E acredito que a Podium ela tem uma proposta ímpar em relação a como empreender e tal de uma forma mais humanizada. Então, assim, ao meu ver, né? Eu vejo muita força assim na operação. Eu vejo que a Podium ela tem um futuro brilhante pela frente e acredito que se realmente os investidores acreditarem, a gente vai fazer um negócio muito, mas muito maior do que é hoje. E para quem sonha em empreender na área fitness, qual conselho você dá? Para quem sonha em empreender na área fitness, assim, a primeira coisa que eu falo é pense na experiência, tá? Não pense em algo tangível. A gente está vendendo a estrutura de ideias intangíveis. O cliente ele não sai com nada na mão lá da sua academia. Ele sai com experiência. Então as pessoas elas querem ser assistidas. Tem pessoas que tipo estão andando na rua todo dia e ninguém olha para elas, né? E elas querem voltar para a academia porque aquela academia a pessoa é vista, as pessoas olham para você, né? Então isso é o mais importante, assim, é melhorar o perfil da experiência. Tem academias que são academias internacionais, são academias que já usam inteligência artificial, que são academias inteligentes, né? E é interessante você ver e tal, mas nada como você ter uma boa troca de ideia com pessoas que querem ali ver a sua melhora no cotidiano. Então, Uhum. eu acredito que se preocupar em diminuir o desgaste psíquico do cliente no ambiente e melhorar o perfil da experiência, isso é o checkmate da coisa, tá? Tem aquela ideia, né, de que às vezes você dá um presente para uma criança e aquela criança, ela gosta ali do presente na hora e tal, e com alguns dias ela já esquece daquele presente, né? Ela quer a presença do pai, ela quer a presença da mãe, e na realidade, os nossos clientes, eles são isso, né? Eles querem a nossa presença, a nossa atenção perante a trajetória deles ali dentro daquele ambiente de treinamento. Com certeza. E, Léo, qual erro você percebe que é o mais comum dentre as pessoas que querem abrir uma academia, mas não tem nenhum tipo de vivência na área? O erro mais comum é não treinar as pessoas. Sem dúvida, isso assim é disparado o erro mais comum. Você pode colocar a academia com os equipamentos os melhores do mundo, né? Mas você não treinar as pessoas. E outra coisa também, um conselho que eu vou dar para os empresários, tá? Vou até olhar para a câmera. Não interessa se a sua academia ela tem máquinas da Life Fitness, da Hammer, Tecnogym, tal, Matrix. Não interessa, tá? Não interessa. Não importa qual a marca do maquinário. O cliente ele quer coisa nova e coisa que funcione, tá? Às vezes você pode até comprar um maquinário um pouco mais assim, paralelo e tal, mas o cliente ele quer coisa nova e coisa que funcione, tá? Então, basicamente é isso, assim. A priori é isso. Essa primeira visão também ela fica. Às vezes o empresário ele vai lá, né, e ele investe em uma coisa meio, não, vamos começar devagarzinho e tudo, e a Uhum. gente vai aumentando. Isso existe. Eu comecei assim, mas o ideal é você impressionar a primeiro momento, assim. Você trazer uma coisa arrojada, inovadora. Então, eu acho que isso é o primeiro conselho, assim, que eu dou em relação à concepção de uma academia. Treine as pessoas. Isso é o segredo. Léo, antes de encerrar o nosso papo, eu quero saber se você tem algum recado para deixar para as pessoas, para os seus alunos, enfim. E se você tiver, você deixa para essa câmera aqui, ó. Assim, é engraçado, né? Às vezes eu tenho uma cara de durão, assim, mas eu sou um pouco emotivo nesses É, momentos. Mas, assim, eu queria, na verdade, agradecer, certo? A todas as pessoas que colaboraram com a minha história, né? De eu estar aqui. Eu gosto muito, mais muito do que eu faço, né? Eu faço as coisas com todo o coração, empenho e tal. E eu queria agradecer muito a cada um, a cada pessoa que confiou em mim ali lá atrás, que há pessoas que treinaram comigo, pessoas que me ajudaram a crescer na carreira, pessoas que entenderam situações difíceis que eu passei.
Eu acredito que a vida é isso, né? A vida é essa irmandade, é você ter solidariedade com as pessoas, é você ser sempre humano e tal, e tomar decisões ali que sejam menos traumáticas ali na vida de outras pessoas, né? Então, eu acredito que é mais assim uma oportunidade que você está me dando de tecer um agradecimento a todo mundo que acredita em mim, acredita no meu trabalho. E dizer para vocês, né, aqui da cidade de Itauá, que aproveitem as novidades que vocês vão ter, viver, valorizem isso. A gente está aqui também para escutar possíveis melhorias ali que a gente possa ter na operação, tá? Tudo com clareza, ética, rigor, imparcialidade, no sentido de que a gente tem que tente entregar ali o máximo possível de boas experiências para vocês. É basicamente isso que eu queria dizer. Mas vamos fazer um bate-volta bem rapidinho? Perguntas curtas e respostas curtas, beleza? Léo, um erro que virou aprendizado. Confiar demais nas pessoas. Um treino que você ama aplicar. Treino de força em si. Um empreendedor que te inspira. Beto Sucupira. Um conselho que você sempre leva com você. A menor distância entre dois pontos é a ciência. Acho que essa frase ela define um conselho assim. Acreditar na ciência para você chegar a um ponto de uma forma mais cirúrgica. E por fim, o que é sucesso para você? Sucesso é você ter tempo para aproveitar, né, as coisas que são mais importantes. Então, para mim, sucesso é ter a oportunidade de ter tempo e usufruir tempo de qualidade com a minha família. É basicamente isso. Sucesso não é dinheiro, não é nada disso, assim. Sucesso é você ter paz de espírito, é você estar em contato com sua família, é você cuidar dos seus filhos. É basicamente isso que é sucesso para mim. Com certeza. Léo, quero muito agradecer a tua presença. Quero te dizer que tem sido muito prazeroso trabalhar contigo. Tenho aprendido muito e sou muito fã do teu trabalho, de tudo que você tem feito. E grata pela mentoria 0800 que você tem dado e que muitas coisas grandes venham pela frente, em nome de Jesus, e que Deus abençoe sempre, tá bom? Que você volte mais vezes, que Tauá tá sempre aqui para te receber de braços abertos. Muito obrigado. Estarei aqui sempre.